apresentar a Márcia, gente, para vocês. A Márcia Licá, ela é pedagoga e pós-graduada em literatura para crianças e jovens, é coordenadora de produção de conteúdos educacionais na Vagalume, organização que atua com projetos de educação e cultura em municípios e comunidades na Amazônia Legal Brasileira. É cofundadora da coletiva Fiandeiras, grupo de mulheres negras ativistas de direitos humanos nas favelas Real Parque e Jardim Panorama. E eu vou pedir licença a Márcia e fazer uma complementação, né? De que Márcia é uma grande parceira e amiga minha de vários projetos de vida. Ela aqui com a gente nessa discussão tem esse sabor especial, tanto de uma especialista que vem nos ajudar a colocar mais argamassa, né, nessa construção que envolve pensar uma literatura que tem a pluralidade como prisma, né, posicionada estética, ética e politicamente a favor das lutas antirracistas na educação, e particularmente na infância, como também do fato de Márcia ser uma educadora e ativista que desde a juventude vem se mobilizando e mobilizando contextos diversos e adversos em torno da democratização do acesso a uma literatura de qualidade plural, né? E aí, só para recapitular uma coisa, acho que é importante da gente recordar que quem pôde participar do Encontro de Formadoras de 2020 deve se lembrar que nós contamos com a participação da Luciana Gomes, que na ocasião, a Luciana Gomes, ela discutiu sobre as mitologias negras, as mitologias dos orixás e as práticas pedagógicas de educadoras e educadores. E esse ano, a gente está dando mais um passo no sentido de pensar que quando o assunto é a literatura para crianças, né, tendo o negro como um prisma de análise, é fundamental ter em vista essas diversidades, né, as diversidades temáticas, de personagens, de abordagens, de pontos de vista, já que pensar corpos negros impele a gente a entender que aquilo que a Cidinha da Silva, né, a escritora Cidinha da Silva fala, de que corpos negros, eles não são um bloco monolítico, não é um corpo monolítico, né, não existe uma presença única de negros na literatura. Então, é um prazer ter você aqui, Márcia, acho que para versar com a gente sobre esse assunto, trazendo essa perspectiva da diversidade mesmo, de presenças negras na literatura para as infâncias. Então, seja bem-vinda, e eu vou passar a palavra para você, tá bom? Obrigada, Júlia, comadre. Juliana também é minha comadre. Vamos batizar a Tereza ainda. Eu tenho uma filhinha de 1 ano e meio, que é a Tereza, que também está nessa roda. Bom dia a todos vocês. Obrigada aí pelo convite. Já vi que o grupo está bem aquecido, né, em relação às conversas sobre literatura. A ideia realmente é um bate-papo mesmo, assim, a partir de uma pesquisa que eu comecei, já tem uns 3 anos, né, com um grupo de mulheres negras de comunidades quilombolas que eu trabalho, junto à Vagalume, lá do Maranhão. Então, a gente começou a se debruçar um pouco mais sobre essa conversa e sobre como que a gente poderia ter critérios para a escolha de livros, principalmente para o público infantil e juvenil, para essas comunidades. Então, eu parto um pouco desse território quilombola do Maranhão, né, dessas conversas com essas mulheres que fazem parte desse grupo de mulheres com o qual eu trabalho na Vagalume. Eu estou na Vagalume já há 12 anos. Então, esse é um recorte também de algumas coisas que eu li, né, de algumas conversas que a gente foi tendo durante esse processo de pesquisa, com Ju, com Lu. Acho que esse conceito de presença negra é isso. Até nas nossas pesquisas, cada uma enveredou para um campo, né? Isso é importante, que as pesquisas também não são parecidas, a gente acaba afunilando o olhar para algum lugar que nos chama, né? E quem me chamou foi o território quilombola do Maranhão, porque também faz parte da minha essência, da minha história. Minha avó é de lá, é indígena, meu pai é negro, então a gente vai também se encontrando aí nessas pesquisas. Espero que a gente possa realmente conversar. Vou pedir para a Stephanie, por favor, projetar o que eu preparei para vocês. Eu também não tenho uma conversa linear, então eu vou e volto, e a gente vai, enfim, tecendo aqui.
E então a ideia é essa, né? E sempre assim, a gente está falando, eu escutei, né, a conversa anterior, a gente está falando de livros com enfoque para crianças, mas de novo, né? Literatura é para todo mundo. A gente tem essas definições que o mercado editorial, né, traz para a gente, mas eu acho que é bem amplo mesmo a conversa. Pode passar, Stephanie. Como que eu pensei assim esse caminho nosso aqui? Eu já falei um pouquinho quem eu sou, a Juliana também me apresentou, já falei um pouco desse território, dessa pesquisa específica, a gente, durante essa pesquisa, que foi de 2019, mais ou menos até agora, a gente levantou aí 63 títulos de livros, a gente colocou na roda, para conversar sobre eles e para ali entender com esse grupo de mulheres o que elas consideravam que elas leriam para as crianças e o que elas não leriam. E aí, a partir daí, a gente foi tecendo várias conversas e foi estabelecendo alguns critérios, né? Sempre a partir desse recorte deste grupo. E a gente foi ampliando também com outras referências teóricas, enfim. A gente vai conversar um pouquinho sobre os critérios, eu vou trazer a todo momento algumas referências de obras, e aí eu vou começar com uma partilha. Eu quero compartilhar com vocês aqui, pode passar, Stephanie, para a gente começar, 2 leituras. E aí a ideia, eu vou ler as 2 obras, uma, eu acho que vocês já conhecem bem essas 2 obras, acho que a ideia é a gente um pouco tecer essa conversa a partir desse conhecimento que a gente tem mesmo, são obras que circulam bastante, né? O Da Minha Janela, que é do Otávio Júnior e da Vanina Stakoff, foi inclusive o ganhador do Jabuti do ano passado, super premiado, e Enquanto o Almoço Não Ficar Pronto, é uma obra que está chegando, mas vai chegar bastante, porque foi uma das obras que foi eleita pelo Itaú Social, né? A partir aí de várias conversas para chegar na Casa das Crianças, que é da Sônia Rosa e da Bruna Assis. São 2 obras nacionais, e daí eu vou começar pelo Da Minha Janela, para a gente fazer uma leitura, e a ideia é que depois dessa leitura, vocês coloquem no chat aí, manda para a Juliana, para as meninas, o que vocês acham que essas obras dialogam entre si, e o que vocês acham que elas têm de diferente, assim, só para a gente começar conversar sobre essa questão das presenças negras nas obras para a criança. Então, Stephanie, vamos projetar o primeiro? Depois eu volto com essas perguntas só para vocês lembrarem. O Da Minha Janela. Omar, então, só para avisar o pessoal que eles podem interagir aqui pelo chat mesmo, tá bom, gente? Façam os comentários, vocês fiquem bastante à vontade, e eu vou aproveitar que eu peguei emprestada a palavra e também saudar a presença da Tereza Pérez, né, que entrou aqui no nosso encontro. Tereza, seja bem-vinda, viu? Tá por aí, Tereza? Estou sim. Obrigada, estou adorando. Muito bom. Que bom. Eu vou mostrar primeiro aqui, porque assim, essa coisa da gente estar no híbrido, né, de fazer mediação de leitura pela tela é um pouco complexa. Mas o Da Minha Janela vocês conhecem, ele tem esse formato, esse projeto gráfico, é um livro menorzinho, né, para quem já conhece, essa é a carinha dele, ó. As ilustrações ocupam a página inteira. Ele é um livro, vamos considerar que ele é um livro-álbum, porque ele traz bastante mensagens e narrativas na imagem, então é um livro para ler com bastante cuidado e ler várias vezes. Tem um pouco menos de texto, é uma literatura bem poética, assim, mas tem muita informação na imagem. Então, ocupa quase que tudo, assim. A Vanina, ela não é negra, ela é argentina, mas ela fez um trabalho bastante cuidadoso, ela e o Otávio, que é o escritor, de pesquisa. Eles foram para várias quebradas no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo para poder chegar nessa obra que foi a premiada do Jabuti do ano passado. Então, vamos lá, vamos conhecer um pouco mais. Márcia, só um minutinho que está abrindo aqui, tá? Tinha travado, eu estou tendo que reabrir. Ah, tudo bem. Vocês conhecem esse livro? Muitos de vocês conhecem? Não, alguns não conhecem. Algumas não conhecem. Tá.
Já tem comentários aqui enquanto a Já Esté tem. está abrindo, né? Do pessoal falando aqui, Renata Caio Bio, oi, Rê. A Rê, que foi formadora do projeto. Oi, gente, feliz demais por estar aqui com vocês. Bom, é isso. Vamos conversando. Abrimos a apresentação, o livro agora. Vocês vão ver que no PDF, esse livro, como é um livro para a gente mostrar, assim, tem umas coisas venda proibida, que interferem no projeto gráfico, mas dá para a gente ver. Então, Da Minha Janela, Otávio Júnior e Ivanina Starkov. Pode passar, Stephanie. Da Minha Janela. Para meus queridos amigos que sonham junto comigo, além do horizonte da janela. Júlia Moraes, Juliana Borel, Pedro Gelormic, André Castilho, Eduardo Klitz, Carla Branco e Henrique Rodrigues. Ivanina Starkov, embelezadora de janelas. João Victor Souza, o primeiro a ver o Castelo Encantado. Otávio Júnior. É da Companhia das Letrinhas, gente. Esqueci de falar a editora. Pode ir, Stephanie. Começou. Da minha janela, vejo o céu estrelado e um castelo iluminado. Pode ir, Stephanie. Vejo muitas lajes e telhados remendados. E gente para todo lado. Quando está muito calor, algumas pessoas trazem o mar para suas casas e o dia fica mais fresco. Ao cair da noite, vejo muitas luzes e vagalumes que iluminam caminhos escuros. Às vezes, quando chove muito, o arco-íris visita meu barraco e colore um dia cinzento. Quero descobrir onde está o final do arco-íris, não por causa do tesouro. Quero decifrar um mistério que vale mais que ouro. Da minha janela, converso com os meus amigos, conversa que vira brincadeira. A nossa brincadeira preferida é microfone sem fio, que vira funk, que vira rima e se transforma em poesia. Da minha janela, escuto sons que me deixam muito triste. Às vezes, não posso ir para a escola, nem jogar bola lá fora. Da minha janela, vejo o campinho vazio que volta a se encher de gente quando fecho os olhos. Gente que sonha em fazer golaço no Maracanã lotado. Da minha janela, vejo o nascer do sol, vejo gente para todo lado. Gente remendando o telhado que estava quebrado por causa da chuva. Gente indo em busca do seu tesouro. Gente com livros nas mãos a caminho da escola. Da minha janela,
Vejo minha favela. E você, o que vê da sua janela? Uma casa amarela lá no alto da favela, crianças brincando nos becos e nas vielas? E se a sua janela fosse mágica e você tivesse o poder de criar coisas novas, o que gostaria de ver através dela? Aí um pouco sobre o autor. Sobre a ilustradora. E foi esse. Agora eu já vou de uma vez só, já vai baixando o outro, Stephanie. Aí, né, finalizo o livro, e aí eu vou ler o outro, vou mostrar para vocês também, eu não sei se vocês conhecem esse daqui, acho que ele vai chegar aí para todo mundo. Chama Enquanto o Almoço Não Fica Pronto, da Sônia Rosa, a ilustração da Bruna Cis e a da Zite. Esse daqui tem sido o livro preferido da Tereza. Todo dia eu tenho que ler para ela esse daqui, Enquanto o Almoço Não Fica Pronto. Enquanto o almoço não fica pronto. Um pouquinho da dedicatória. Enquanto o almoço não fica pronto, o papai varre o chão da casa, as crianças tomam banho de banheira, a vovó faz tranças nos cabelos, o bebê chora e faz pirraça. Enquanto o almoço não fica pronto... Espera aí que tem um... Deixa eu só coisar aqui. O comentário veio bem em cima da leitura que eu vi. Enquanto o almoço não fica pronto, o papai arruma as camas, as crianças leem livros de histórias, a vovó atende o telefone, o bebê engatinha pela sala. Enquanto o almoço não fica pronto, o papai prepara o suco, as crianças cantam músicas de dançar, a vovó conta histórias engraçadas e o bebê dá gargalhadas. Enquanto o almoço não fica pronto, o papai abraça a mamãe na cozinha, as crianças fazem caretas e palhaçadas, a vovó bota a toalha de florzinha na mesa, o bebê faz bagunça com as almofadas. De repente... sai da frente, coisa quente, minha gente. As crianças batem palmas e o bebê se enrosca no colo da vovó. O almoço está cheiroso. O papai, a mamãe, as crianças, a vovó e o bebê se sentam em volta da toalha de florzinha. Que fome! Dá mesmo. O almoço está gostoso. O papai, a mamãe, as crianças, a vovó e o bebê não deixam nada no prato. Um trem apita lá longe, um gato mia no telhado, um cachorro late no portão, e o bebê ri com a boca suja de feijão. Pronto, obrigada, Stephanie. Deixa eu ver se tem mais informação sobre a Sônia. E a Bruna. A Bruna também é uma ilustradora não negra, né? A Sônia é uma mulher negra.
Aí, vamos voltar aqui para a gente conversar um pouquinho. Bom. Márcia, o microfone está fechado. Essa obra aqui, as crianças menores, primeira infância, gostam bastante. Eu chamo de conto acumulativo. Não sei se vocês lembram um pouco do Tanto, sabe? Que tem essa rima, que chega como música. Tem também um que não é de literatura negra, mas que é A Casa Sonolenta, sabe? Que as crianças vão pegando esse ritmo. Tem essa coisa dessa brincadeira com a linguagem, com a rima. E aqui também é um livro que tem algumas mensagens na ilustração que não tem no texto. A Tereza, inclusive, ela fica procurando o passarinho, o cachorro. E ele é assim, que a gente leu no PDF, ele é desse jeito, ó. Ele tem ilustração também na página inteira, e texto e imagem. Então, agora, eu quero ouvir um pouquinho vocês, assim, o que vocês acharam, assim, dessas duas obras, assim, o que vocês acham que elas dialogam, o que vocês acham que ela tem de diferente. Podem escrever. Se alguém também quiser abrir o microfone e falar também, ok. Adorei as ilustrações. Eu ia comentar. Quer que eu comente? Você comenta? Vai lá, comenta lá, Ju. Tá bom, olha só. A gente tem alguns comentários. A Thaís, né, ela falou, incrível, né, se referindo ao Da Minha Janela, do Otávio, e aí ela mencionou um outro livro, O Chefão, lá do Morro, que também é do Otávio Júnior. Eu fiz um comentário aqui, que eu gosto da maneira como o Otávio aborda, né, ele traz de uma maneira mágica, delicada e sensível a favela, né, para além de imagens estigmatizadoras, de lugar da violência, né, e só o lugar da escassez, o lugar da falta, mas acho que traz o que tem, o que existe, como a vida acontece também nesse lugar. Depois tem um comentário aqui, adorei as ilustrações, o Enquanto o Almoço Não Fica Pronto, que brinca com as fotografias reais das comidas e com os desenhos. E aí a gente abre o microfone para outras pessoas que queiram comentar, né, como é que repercutiu aí essa mediação que a Márcia fez aqui para a gente, com a gente. Quer comentar, Claudiane? Abre o microfone, a gente quer ouvir sua voz hoje, hein, Claudiane? Não, pode ler. Mas vai lá, então você comenta, vai. Agora eu já passei a vergonha, né, Ju? Agora eu vou. Vai lá. Quando ela estava lendo, né, o primeiro, eu senti, assim, uma criança mais dentro, né, que só em todos os momentos, né, da minha janela, então, uma criança, assim, não tão livre, né, e já o segundo, ele traz, assim, eu tive a sensação de uma criança mais livre, podendo estar onde ela desejasse estar, né, e tem a concepção aí também da família, né, de uma avó que mora junto, de um pai que ajuda nos afazeres de casa, e no primeiro parece mais a criança, sei lá, parece sozinha o tempo inteiro, né, não sei, foi essa sensação que eu tive. Aí tem um comentário aqui da Thaís, que eu acho que é um destaque bem bacana, que ela traz que as duas obras têm a criança como a observadora do cotidiano, né, das relações. Então, acho que esse é um destaque bacana de trazer também. Perfeito. E o que mais, gente? Se ninguém mais tiver, eu vou continuar falando aqui, então. Então, acho que é nessa perspectiva, assim, quando a gente pensa em literatura, e quando a gente pensa em literatura para criança com diversidade negra, eu acho que é desse lugar que a gente está falando. A gente está falando dessas presenças múltiplas, e a gente está falando desses olhares e desses lugares de autoria também múltiplos, né? Vocês trouxeram várias coisas aqui, né? Tem essa questão da abordagem da criança
nesse lugar de sujeito, protagonista. Você vê que é um cotidiano familiar, é um cotidiano do lugar que né, que a pessoa não está numa situação de subalternidade. Tem um aspecto bem interessante que eu gosto, que são 2 obras literárias extremamente de qualidade, com ilustrações super pensadas, né? Uma usa uma técnica diferente, que é essa técnica que estão usando agora em alguns livros, que é essa fotocolagem. Então, assim, é desse lugar. E se a gente for ampliar, se a gente for olhar todo o arcabouço da literatura negra para criança, vocês vão ver que tem muitos diálogos e muitas possibilidades. E aí, eu queria agora voltar para a apresentação. Eu acho que só para entender de que conceitos assim, eu parto, e para a gente ir olhando para outras obras, essa perspectiva da diversidade mesmo. Pode passar, Stephanie. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Aqui é o seguinte: esse presenças negras, eu acho que é um conceito que, inclusive, a gente tem construído, assim, vários diálogos, várias conversas, tanto com as comunidades que eu atuo, né? E daí, enfim, com os professores e também relacionando com as leituras que a gente faz. Então, o que eu entendo, eu compreendo nessa construção como presenças negras na literatura para criança, abrange essas multiplicidades da produção literária nacional e estrangeira. Então, não estou falando só de produção afro-brasileira, aí a gente vai entender um pouquinho por onde que eu transito, assim, destinadas às crianças, com presença predominantemente das narrativas, linguagens, personagens e estéticas negras como centrais nas obras. Então, você pode ver que, por exemplo, o Otávio, quando a gente olha, a gente vê que tem outros personagens ali, a gente vê que tem múltiplas cores, né, inclusive, dos personagens que estão na comunidade, a partir do olhar que ele teve, que a Vanina teve, mas a gente tem uma predominância de corpos e corpos negras nessa obra, e tem também um lugar de autoria. Então, por exemplo, eu me ancoro muito na questão, eu me ancoro muito nesses 2 autores, que foram os autores que a gente usou para poder dialogar um pouco com essa perspectiva da presença negra, né? Então, tem o Duarte Assis, que no livro Literatura Afro-Brasileira, ele vai trazer a questão da literatura afro-brasileira mesmo, e ele vai trazer uma perspectiva do que ele considera como essa literatura afro-brasileira, que é a questão da temática, que é o estar no texto, assim, considerando o sujeito negro no seu universo humano, social, cultural e artístico. Isso a gente conseguiu visualizar bastante nessas 2 obras, certo? A gente conseguiu ver isso. A questão da autoria, para o Assis e para alguns autores, essa questão da autoria ainda não tem um consenso. Para alguns autores e pesquisadores, eles consideram que, de fato, só é literatura afro-brasileira quando a autoria é negra. Mas, para outros, eles defendem que, sim, tem um processo ali de pesquisa, tem um ponto de vista, tem outras questões que garantem outros aspectos, né, dessa literatura, como a temática, a linguagem, o público, ela também pode ser considerada uma literatura afro-brasileira. Então, assim, ainda não tem um consenso. Alguns defendem que é só quando a autoria é negra e outros olham por um viés diferente. O ponto de vista, né, ele traz bastante essa questão do ponto de vista, que é a visão de mundo autoral, os valores estéticos, éticos, e até mesmo a questão espiritual, que está bem presente em algumas obras, como vocês conversaram ali, que foi o trabalho mais aprofundado da Lu, né, a questão das mitologias, enfim. A linguagem, que a linguagem é realmente a construção do discurso, as marcas estéticas, com valores estéticos, culturais, políticos, que está mais nos recursos linguísticos. Então, tem algumas obras que elas vão fazer referência, por exemplo, à linguagem de um povo africano, ou de uma comunidade quilombola, que diz daquele jeito. Então, isso está na marca do texto. E o público, que é realmente para quem que a gente quer que essa obra chegue, né? Que é essa marca identitária mesmo. E aí, a Eliane Debus, que bebe também da fonte do Eduardo Assis, ela já vai trazer a questão da temática da cultura africana e afro-brasileira na literatura para crianças e jovens. Ela vai trazer esses 3 elementos, que tem a literatura que tematiza,
que não necessariamente tem autoria negra, aí, mas que traz a questão do tema, e que daí dentro desse bolo a gente vai ter algumas obras muito boas, enfim, vai ter umas que a gente vai ali problematizar. Tem a questão da literatura afro-brasileira, que daí ela vai usar muito o Eduardo Assis para dizer e argumentar o que é essa literatura afro-brasileira, que enfim, pode ser escrita ou não, mas que tem toda essa questão da temática, da autoria, do ponto de vista, da linguagem, tem as literaturas africanas mesmo, que são aquelas escritas por autores que são de algum lugar do continente de África. Então, só para a gente se situar um pouquinho nessa parte mais de onde que a gente bebe, assim, de que fontes que a gente bebe. E eu, Márcia, na minha pesquisa com as mulheres, né, das comunidades quilombolas, eu ampliei ainda mais, porque quando a gente foi olhar para as obras, a gente olhou para as obras que são estrangeiras e que são, por exemplo, escritas por afro-americanos, por exemplo, né, que não, se a gente for pensar, não está aqui nesses dois. Então, a gente considerou obras estrangeiras com presença negra, escrita por pessoas não negras, escritas e ilustradas, mas que a gente considerou ali que tinha uma qualidade na temática, né, na linguagem, enfim. Então, é um pouco assim, esse todo que eu estou querendo dizer de presença negra. Pode passar. Aí, eu trouxe aqui ela não é uma obra, assim, propriamente destinada para crianças, mas é uma obra super importante, que eu não sei se vocês conhecem, que é o Angola Janga, que, para mim, exemplifica bem quando a gente junta tudo isso, né, que é a temática, a autoria, o ponto de vista, a linguagem e o público, que é o Angola Janga, é um HQ, escrito pelo Marcelo de Salete. Ele vai trazer uma obra de ficção, mas que vai contar a história de Palmares sobre uma outra perspectiva. E essa obra, se vocês tiverem oportunidade, quem não conhece, de conhecer, ela é mais para o público adolescente, jovem, assim, também foi super premiada aqui no Brasil e no mundo, assim, na Alemanha, foi traduzido. Ela traz muito essas marcas da linguagem, tem essa questão forte, o Marcelo de Salete, ele ilustra e escreve, e ele é negro, tem todo um estudo, ele demorou 10 anos para fazer esse livro, assim, e traz também essa questão política, estética, ética, da questão da presença negra, né, porque vai falar do quilombo, da história de Palmares, e o público, né, é evidente, assim, que ele quer marcar essa questão identitária do público negro. Então, eu quis trazer, porque, assim, nem sempre, que é uma coisa interessante, a gente vai encontrar uma obra com todos esses componentes, geralmente não. Geralmente tem obra que vai fortalecer mais um pilar, que vai apontar mais uma questão, os autores também, eles partem dos seus lugares, das suas percepções, então vai falar mais da questão da estética do cabelo, como aqui o São Oliveira, que vocês conhecem, que vai marcar bastante a questão da espiritualidade, né, a questão dos orixás e das estéticas negras, e vai aprofundar isso. Então, assim, cada autor vai encontrando ali o seu caminho, por isso que a gente fala dessas múltiplas linguagens e percepções. Essa é uma obra que eu considero que reúne um pouco de tudo, assim, que é um bom exemplo para a gente ter. Pode passar, Stephanie. Aí, eu acho que é isso, assim, eu queria trazer algumas obras, e assim, por exemplo, Benedito, que é um livro ilustrado, só de imagem, do Josias Marinho, já é uma obra totalmente nacional, cuja autoria é negra, e que vai trazer, na sua temática, a questão do Congado de Minas, né? Aí, em contraponto, eu tenho aqui uma obra que eu não sei se vocês conhecem, mas que é essa Não Derrame o Leite, que é super bonita, que vai trazer referência de um povo do continente africano, mas cuja autoria não é negra. Então, os autores, eles são britânicos, né? Tanto o ilustrador como o escritor, mas que, por exemplo, eu, Márcia, eu considero na minha roda de leitura com as crianças, e que as crianças lá das comunidades quilombolas, com que eu trabalho, que as mulheres das comunidades quilombolas que participaram dessa pesquisa consideraram como uma obra bacana.
Depois eu fui pesquisar a vida do autor. O autor ficou 4 anos num país de continente africano, então a gente percebe que tem ali um respeito, né, que tem toda uma pesquisa por trás dessa obra. Gente, se eu estiver indo muito rápido, vocês falam, Ju, me fala e me avisa do tempo. Não, tá tranquila, são 11h22, a gente segue com sua apresentação até... Tá no tempo, Tá bom. Tá tranquilo, aí, tá? por Quando tiver mais exemplo... próximo, eu aviso. Isso, e vão me perguntando, Ju, se você sentir que tem alguma pergunta disso que eu estou falando, você pode me interromper e falar, tá bom? Eu só ia comentar, Mai, em relação ao público, né, que o Eduardo de Assis Duarte, quando ele cria essas categorias, salvo engano, na década de 90, uma das categorias, por exemplo, é o público, né? Como se a produção de literatura com essas presenças negras, ela tivesse destinada a um público negro, tão somente, né? E que é uma questão hoje que a gente vem discutindo muito, porque em várias situações, às vezes, a gente escuta, até mesmo no contexto, de repente, de escolas particulares, que tem um percentual maior de crianças somente brancas, ou dependendo das regiões do país, qual é a necessidade de fazer leitura dessas obras, se, por exemplo, esse público não é um público negro. Então, acho que depois, em algum momento, talvez você vai tocar nesse assunto, que eu acho que é um ponto importante, que é uma questão que eu já ouvi em vários espaços e que eu acho que a gente precisa pensar, né, a despeito de quem é o público, qual é o sentido da gente ofertar essa literatura a todas as pessoas e a todas as crianças, né? Perfeito, Ju. Eu acho que assim, é perfeito sua colocação. Ele traz essa perspectiva, mas tem autores, por exemplo, a própria Kyu-san, ela deu uma entrevista que ela comenta assim, da importância dessas obras, inclusive. Ela teve uma vez que ela estava dando uma formação, eu acho que ela conta isso na USP, para professoras que eram brancas, que iam dar aula em escola particular, e as professoras questionavam por que ela estava ali falando sobre esses livros, se elas não iam atuar com esse público, né? E daí, eu acho que, enfim, primeiro, a gente tem uma lei, que é super importante, que eu acho que a Luciana conversou com vocês, que é a Lei 10.639, que foi de 2003, que é uma exigência por lei, que nos currículos, nos nossos parâmetros curriculares nacionais, que a gente tenha estudo da cultura africana e afro-brasileira nos currículos, então isso é para todas as escolas do país, né? Sejam elas particulares ou não. Então, isso é uma exigência da lei, que eu acho que, assim, pauta tudo. E aí a gente tem discutido cada vez mais sobre a importância da gente ter em todas as escolas essa discussão e esse debate sobre as questões étnico-raciais. E a literatura, ela pode ser, ela deve ser, na minha visão, essa ferramenta, é uma das ferramentas que a gente pode dialogar sobre isso. Seja para as crianças brancas, seja para as crianças negras, para as crianças indígenas, enfim, eu acho que faz parte da nossa cultura e isso está em lei, né? E a gente precisa garantir. Aí a gente vai ter aqui, por exemplo, Meu Crespa de Rainha, eu acho que também é um livro que circula bastante. Ele vai trazer bastante na sua temática essa questão da valorização dos cabelos crespos, né? Do corpo, da estética da menina e dos meninos negros, e é uma obra de autoria estrangeira. Só que a Bell Hooks, todo mundo conhece a Bell Hooks, é uma pesquisadora, uma militante, enfim, acadêmica que estuda bastante a questão étnico-racial lá nos Estados Unidos e também indígena, né? Ela estuda bastante esse conceito de afro-indígena, por exemplo. Bebeu muito da fonte de Paulo Freire aqui no Brasil, então, assim, e aí ela escreveu essa obra. A ilustração não é de uma pessoa negra, eu fui pesquisar, é de um homem branco, mas, enfim, traz toda uma perspectiva, assim, as crianças gostam, enfim, também é um dos livros que a Teresa ama. E aí eu recebi aqui em casa, gente, esse livro que eu estou muito encantada, que é Julian é uma sereia. Até mostrar aqui para vocês. É uma obra muito... Vocês estão vendo? Porque eu não consigo ver vocês.
Estamos, Mar. Da Boitatá, quando a gente começa a falar de literatura, assim, a gente fica empolgada, né? É uma autora, ela é da Califórnia, uma mulher branca, mas que esse livro é um livro álbum, assim, ele tem pouquíssimo texto e tem bastante imagem. É muito lindo, ó, só para vocês terem vontade de conhecer mais. Ó, todo sábado, logo de manhã, Julian vai com a avó para a natação. Até que um dia, voltando do metrô para casa, eles veem 3 mulheres e tudo muda. O garoto se encanta com aqueles lindos cabelos, com o brilho, com as caudas de sereia e com a imponência delas. Mas o que sua avó achará disso? Este livro, de Jessica Love, autora de textos e das ilustrações, é uma celebração do respeito e do amor incondicional. É muito bonito, não sei se vocês conhecem, mas assim, é de uma poesia, trata de um tema, né, considerado tabu, né, considerado complexo, essa questão da transexualidade, né, dessa identidade que, enfim, que a criança vai formando, ele quer se vestir de sereia, vai trazer isso de uma forma bem delicada, bem bonita, bem potente, da relação com a avó, super indico. E esse daqui é totalmente de autoria estrangeira, e de uma autora que não é negra, mas que toda a obra tem presença negra, todos os personagens, e é muito lindo. Pode passar. Esse daqui, eu gosto bastante, ganhei de presente até de Ju, e depois fui lendo, me aprofundando, que é Sona, não sei se vocês conhecem, Contos Africanos Desenhados na Areia. O Rogério Andrade Barbosa é um autor negro brasileiro, mas ele é um grande pesquisador da temática étnico-racial no Brasil. É isso, assim, tem coisas que a gente se encanta mais numa obra, se encanta menos em outra, mas a gente vai compondo. O que me encanta muito, primeiro, né, sonas são escritos na areia, são símbolos de um povo africano, que contam histórias. Então, dentro dessa narrativa, tem outras narrativas que eu acho bonito desse livro. E eu acho bonito a apresentação estética dele. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele abre, olha só, ele abre assim. Olha que bonito. Ele tem informação de paratexto, assim, todas as partes, ó. E ele tem esse formato, é super bonito. Ó, e aí ele vai trazendo os símbolos e os significados, e tem uma linguagem bem poética também. Além de trazer essa questão do símbolo. Então, aqui é uma marca bastante forte, primeiro, dessa questão de África, né, do tema, da linguagem, aqui fica muito evidente essa marca da linguagem, e tem essa apresentação estética maravilhosa, que é um outro componente da obra. Pode passar, Stephanie. E aí, assim, trouxe aqui o Tanto Tanto também. O Tanto Tanto, todo mundo conhece, é um clássico, né? Sei lá, a primeira família negra que eu vi num livro para criança, a família inteira negra. É de autoria estrangeira, os autores e o autor e ilustrador é negro, mas eles são americanos. E ele também é esse conto cumulativo, parecido com Enquanto o Almoço Não Fica Pronto. E as crianças amam muito, elas ficam ali brincando com o personagem. Na conversa que eu tive, né, com as mediadoras das comunidades negras lá do Maranhão, a gente acabou fazendo uma síntese de alguns aspectos que a gente considerou super relevante nessa conversa sobre presença negra nas obras para as crianças, e que a gente, assim, é o nosso roteiro quando a gente vai colocar na roda e vai escolher, assim. Primeiro, a gente parte deste lugar, que são livros literários com qualidade estética, textual e visual, né, que estética está aí nesse visual, que encanta a gente, que encanta as crianças, que não subestimam as compreensões das crianças. Eu vi que vocês conversaram sobre isso com a Raquel, né? É isso, a Raquel é o nome dela, sobre o processo de ilustração. E é exatamente isso que a gente vai olhar também para as obras com presença negra. A gente não quer aquele texto simplista, que entrega tudo, né? A gente quer que as crianças avancem também, que tenham suas enfim, que partem dos seus lugares. Valorização estética dos corpos e corpos negros, personagens negros em condições de humanidade e não subalternidade,
representação de África enquanto continente de potência, riqueza material e imaterial, representatividade sociocultural e história do povo negro, que é assim, super importante que também, e presenças negras em contextos diversos, então, rurais, urbanos, no cotidiano, né? Então, vocês viram aí pela temática, várias presenças, né? Mais do lugar do urbano, mais na família, então, a gente olha para tudo isso quando a gente vai escolher. E aí, pode voltar para cá, Stephanie, que eu vou pedir para você... desculpa, gente, aqui são algumas referências, pode passar, Stephanie. Depois, Ju, você pode super compartilhar esse PPT com a galera, que eu acho que, enfim, quem quiser. Aqui tem algumas referências de textos que vocês podem consultar. Então, por exemplo, o artigo dessa pesquisa que eu participei com as mulheres quilombolas, um artigo está nesse livro Literatura e Educação, que aprofunda um pouco mais essa conversa sobre os critérios, enfim, sobre quais são os livros, tem a lista dos livros, 63 livros que a gente mapeou, tem a referência aqui da Eliane Debus, tem a referência do Assis Duarte, aí pode passar. Tem outras que eu acho que, assim, quando a gente vai se debruçar sobre esse tema, a gente lê outras coisas, que é super importante para entender um pouco também essa questão da perspectiva do étnico-racial, né, das relações. Então, eu sei que a Luciana falou, na fala dela anterior, bastante trouxe uma perspectiva histórica sobre a questão da literatura para criança, né, a questão de Monteiro Lobato, isso, a gente tem essa referência aqui, africanidades e relações raciais, que é super importante para pensar políticas públicas. Tem essa questão do racismo e eugenia no pensamento conservador brasileiro, que vai trazer exatamente as trocas de cartas do Monteiro Lobato com o Renato Kell, sobre como que ele pensava a formação brasileira, né, e, enfim, e como que ele acreditava que a literatura era uma super ferramenta para poder introjetar esse pensamento embranquecedor na população. E a gente também, eu trouxe também um olhar além das fronteiras, educação e relações raciais da Nilma Lino Gomes, que também é uma super referência. E aí, é isso, mas antes disso, eu queria mostrar para vocês um vídeo curtinho, que eu pedi até de última hora para a Stephanie baixar para mim, para a gente ver um pouco. Vou deixar vocês assistirem, e daí a gente conversa para finalizar e para a gente abrir para uma conversa mesmo. Ótimo, Mar. Só um minutinho, tá? Enquanto a Esté tá colocando o vídeo, tem comentários aqui, a Vanessa fez um comentário de que não podemos deixar somente nas escolhas, mas sim apresentar em TDC. TDC são as reuniões pedagógicas que acontecem no município de Campos do Jordão para garantir os livros com referências negras nos contextos diários. Isso é bem importante, Vanessa, mesmo. Como é que a gente leva, além de apresentar, né? Assim, como é que a gente propõe esse tipo de discussão no contexto de reuniões pedagógicas, de HTPCs, nessas redes dos municípios. Bem lembrado, Van, obrigada. Certo aí? Tudo certo aí, Esther? Certo? Gente, não estou conseguindo projetar, acho que eu vou ter que subir ele no Drive, porque o Zoom não está lendo ele no meu computador. Mas eu acho que, enquanto você tenta, Stephanie, acho que a gente pode, é o momento agora da gente abrir mesmo, né? Sim. Vamos abrir aqui a roda, vamos conversar, quero saber o que vocês acharam. Nós temos 10 minutinhos, passou muito rápido. Passou muito rápido, né? A gente que está aqui falando, a gente acha que... Mas queria ouvir de vocês, tem perguntas, ou se vocês querem comentar, como é que isso chega... Alguém abriu aqui, gente, o microfone? Pati? Foi você? Não. Sim, fui eu, sim. Mas se tiver alguém na frente, pode passar, Ju. Pode falar, Pati.
Eu queria agradecer a Márcia, sempre muito bom te ouvir, Márcia, por conteúdo, forma, você encanta e vai levando a gente junto, aí, entrelaçando na conversa, muito bom. Eu fiquei pensando um montão de coisas, assim, uma delas que eu vou escolher para comentar é sobre, assim, o quanto você conseguiu, nesse breve momentinho aqui com a gente, trazer o conceito de diversidade na essência, assim, porque você fala de... você cruza muitos critérios, né? Você cruza o critério da ilustração, tanto em termos de técnicas, né, de colagem ou outros tipos de imagem, quanto em termos de escolhas mais conceituais, assim, para a obra. Você fala de autores brancos e negros, ilustradores brancos e negros, e traz a história deles, como eles chegaram na obra. Isso também é muito interessante, né? Porque a gente, às vezes, olha para a obra e não considera o processo de construção dela para além, né? Quem é aquele autor, de onde ele veio, por que ele fez aquelas escolhas. Aí você traz livros que vão aprofundar numa coisa mais... que remete para a gente um sentimento, uma coisa emocional mais forte, e outras que são mais leves, de uma cena do cotidiano. Você traz... Enfim, eu acho que você conseguiu despertar, assim, para a gente uma profundidade mesmo desse conceito, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala diversidade, numa apreciação rápida, assim, e simples, parece que é só trazer a presença do negro, né? E você está trazendo muitas outras coisas que se entrelaçam e que se abrem, né? Você não fecha para a gente um caminho, você abre muitos e muitos bons caminhos e acho que é essa beleza mesmo, de trazer todos esses caminhos que eu estou encantada e que eu acho que a gente precisa estudar e aprofundar para levar para as crianças, né? Muito bom. Obrigada. Legal, Paty. Alguém mais quer comentar? Fazer alguma observação? O que pensou a respeito? Qualquer coisa a gente pode também passar para o vídeo. A Stephanie já, né, falou que deu certo. Vamos lá, então, Esther? E aí, quem depois do vídeo quiser fazer uma perguntinha, algum comentário, aí ok, e a gente fecha essa parte. O que o Benedito tá fazendo? Acabou. Acabou? Acabou, a tintinha tava cheia. Você vai procurar o que agora, filha? Ao Benedito? Ai, sensacional. Essa é a Tereza com seu Benedito, que é esse livro aqui, gente, encantador.
só de imagem. Vocês veem que a Teresa, ela quer pegar o cabelo do Benedito, né? Ela, de fato, ela tá num encontro profundo com esse personagem, com esse tambor. Agora ela sacou uma coisa que eu nem tinha percebido muito, mas que depois de tanto ela ler, que quando o Benedito bate aqui, sai o som, que está na ilustração. Não sei se vocês conseguem visualizar. Tá vendo? Aí agora, toda vez que... Deu para ver? Toda vez que ela abre, que ela vê a parte do tambor bem grandona, aí ela bate aqui, né? Porque as crianças, os bebês sentem a literatura com o corpo inteiro, e aí que ela tá saindo o som. E outra coisa que ela percebeu também é que o Benedito vai ficando pretinho. Tem uma parte do livro aqui, que é, né, quando ele vai cada vez mais batendo o tambor, encontrando com as suas raízes, ó, ele vai ganhando cor. E daí ela fala, Didito, pretinho, mamãe, pretinho. Então, assim, gente, de modo bem simples, eu acho que eu acredito muito nessa provocação, nisso, assim, nesses encontros, sabe, que a literatura pode provocar nas crianças, sejam elas negras, como é a minha filha, sejam elas não negras, né, que esses encontros preciosos que a literatura nos provoca, né, de histórias parecidas com a nossa, de histórias parecidas com o outro, esses diálogos, né, esse diálogo íntimo que a Teresa tem com o Benedito, que a Teresa tem comigo como leitora, com a Dinda como leitora, que apresenta outras obras. Queria encerrar com esse vídeo, assim, e deixar essa mensagem para vocês. Daí eu estou aqui na escuta, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, Júlia. Eu fico emocionada, né? Eu fico muito, muito emocionada, eu fico pensando, olha, se a gente tivesse na infância tido a oportunidade de ter tido contato com essas literaturas, né? Então, acho que pensar isso na perspectiva de uma política mesmo, que as redes, as secretarias municipais de educação, as escolas, têm essa possibilidade de mobilizar ações nesse sentido de pensar uma política visando a equidade racial, né, olhando para esse prisma da pluralidade, dos corpos e presenças negras nessas obras, nesses acervos, no espaço da biblioteca, nos diferentes espaços da escola, eu acho que é fundamental. Mas, assim, a gente agradece muito, acho que você trouxe aí, né, ainda mais argamassa, como eu mencionei, né, para essa construção que a gente vem fazendo e que é uma construção cotidiana mesmo, né, e que precisa, né, abrir espaços nas reuniões, como eu tenho batido muito nessa tecla, a Maura falou isso no encontro passado, mas isso precisa ganhar regularidade nas reuniões pedagógicas, nas escolas, nas reuniões com a equipe de secretaria, os debates precisam acontecer, os estudos em torno disso precisam acontecer, tudo que a gente está construindo agora não se estabelece como algo definitivo, né? Acho que a gente está construindo e mobilizando conceitos, né? Então, é um processo em que a gente também está aprendendo e podendo pensar como é que a gente cria outras narrativas, outros universos imaginativos em que as crianças possam existir como elas são, com os corpos que elas têm, nos desejos que elas têm, né, e a gente poder alimentar, né, para que essas crianças possam, de fato, viver num país um pouco mais livre, né, sem tanta represália, sem tanta discriminação. Então, acho que a gente agradece muito a sua presença, uma honra te ter aqui, viu, amiga? Obrigada, viu? Obrigada, Ju. A gente fica emocionada, gente. É assim que a gente fala sobre esses conceitos, essas coisas, tudo que a gente vai estudar e vai trocar com vocês, vem de desse lugar mesmo, né? Das nossas presenças, né? Dos nossos corpos, das nossas histórias. Não tem como, não dá para separar. A gente não consegue separar, gente. Não pode separar. E é uma alegria ver que isso está começando a ganhar, né, enraizamento nas agendas, né, nas agendas dos municípios, dos estados,
cada vez mais a gente discutindo isso, porque isso é uma luta que eu lembro que a gente iniciou há pelo menos, eu tinha 15 anos de idade, quando a gente começou a falar sobre isso, ou seja, pelo menos, no meu caso, é 17, 18 anos atrás, né? Então, imagina outras autoras que vêm antes da gente, Conceição Evaristo, várias pesquisadoras intelectuais, então, acho que, para a gente, esse é um momento também um pouco de reconhecer que ainda existem muitos desafios pela frente, né? Muitos desafios, mas também de celebrar algumas conquistas que a gente vem obtendo, considerando toda essa caminhada, né, que outras mulheres aí, mulheres negras, percorreram, mulheres indígenas percorreram para que a gente pudesse hoje ter Tereza e tantas outras crianças dessas cidades podendo abrir um livro e ver crianças, assim, diversas, né, crianças parecidas com elas, crianças diferentes delas, né, então acho que isso é uma coisa muito, muito potente, né, e acho que pode restabelecer outros paradigmas de humanidade para a gente, de sensibilidade para a gente.